O resultado eleitoral da CDU, com a obtenção de 451 mil votos e de 9,1% do total nacional, é expressão da dimensão nacional da sua votação. Não iludindo a perda de 7 municípios, nem o valor da conquista de 2 outros, o resultado da CDU fica marcado pela obtenção de maiorias em 19 municípios, incluindo 2 capitais de distrito, Évora e Setúbal, pela confirmação de posições em variações de importantes câmaras municipais, Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Viana do Castelo, entre outras, e a conquista de novas posições em órgãos autárquicos, onde há muito isso não acontecia. Não se pode deixar de assinalar que este resultado é construído enfrentando um conjunto de fatores adversos que só foi possível minimizar ou ultrapassar graças à mobilização, ao empenhamento de milhares de ativistas e candidatos com grande trabalho e dedicação. Entre eles estão os efeitos de uma prolongada e intensa campanha anticomunista, a menorização deliberada da CDU e a desfocagem da natureza e objetivos destas eleições para as autarquias. O PCP não desvaloriza o significado e importância das posições de maioria nas autarquias, mas a leitura dos resultados não pode ficar circunscrita, como alguns fazem, a essas posições. A natureza plural e colegial do poder local atribui a cada mandato um valor próprio de intervenção. Assim, em cada freguesia e concelho, as populações contarão com os eleitos da CDU para prosseguir o trabalho e a intervenção por melhores condições de vida. Passados que estão as eleições para as autarquias locais, coloca-se agora com maior premência a necessidade de dar resposta aos problemas do país. Dar resposta aos problemas que resultam de décadas de política de direita, onde estão presentes importantes déficits estruturais, o agravamento da exploração, das injustiças e das desigualdades na sociedade e no território, e aqueles que derivam da epidemia e do aproveitamento que dela fazem os grandes interesses económicos. O governo PS, submetido a tais interesses e às imposições da União Europeia, não responde aos problemas dos trabalhadores e do povo português, mantendo os eixos centrais da mesma política que, à vez, executou com o PSD e CDS durante anos, comprometendo o desenvolvimento do país. Ano e meio após o registro do primeiro caso de Covid-19 em Portugal, todos os indicadores da avaliação da situação epidemiológica confirmam não existirem razões para se manterem restrições à fruição plena da vida. O PCP reclama do Governo medidas que garantam a normalização da atividade do SNS e a recuperação de atrasos acumulados na atividade programada, seja no plano das consultas, das cirurgias, dos rastreios ou exames de diagnóstico. Temos um país com uma realidade marcada por baixos salários e reformas, por um desemprego estruturalmente elevado, operações de despedimento coletivo, precariedade, agravamento do custo de vida, energia, alimentos, habitação, destruição e definhamento do aparelho produtivo e desindustrialização, pelas fragilidades das micro, pequenas e médias empresas e a cedência clara aos interesses dos grupos económicos, como acontece com a Galp, o Novo Banco, a EDP, os CTTs, a ANA Aeroportos. A situação económica e social do país precisa de uma amplitude de respostas que não se conheceu nos últimos anos e que estão para lá da discussão do próximo Orçamento do Estado. Uma resposta que precisa de romper com o espartilho de metas para o déficit, como aquele com que o Governo já se comprometeu com Bruxelas. A resposta aos problemas do país reclama, entre outros, o aumento geral dos salários e o aumento significativo do salário médio, a valorização das carreiras e profissões, o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros, a revogação das normas gravosas do Código do Trabalho, o aumento das reformas para todos os pensionistas, incluindo os que têm um valor superior a 658 euros, e a valorização de outras prestações sociais, como o subsídio de desemprego, o apoio aos direitos das crianças com a gratuitidade das creches e a universalização do abono de família, a construção de redes públicas de creches e lares, a regulação do preço das rendas, a reversão da lei dos despejos e a promoção em larga escala da habitação pública,
a valorização dos transportes públicos, alargando a oferta e reduzindo os preços com vista à sua gratuitidade. A redução dos preços da energia elétrica e dos combustíveis. O reforço do SNS, da escola pública, das forças e serviços de segurança, da justiça, dos serviços de segurança social, da ação social escolar e de outros serviços, repartições e outras estruturas da administração pública confrontados com a falta de recursos. A promoção de uma justa política fiscal, desagravando os rendimentos baixos e intermédios, os impostos indiretos e promovendo a efetiva tributação dos grandes lucros, dos rendimentos de património elevado e dos bens de luxo. O apoio às micro, pequenas e médias empresas, aos pequenos e médios agricultores, aos pescadores e outros setores produtivos, a manutenção e consideração de novos apoios para responder ao impacto da epidemia junto das crianças, dos estudantes, dos idosos, das estruturas e atividades culturais, desportivas e associativas. A situação nacional reclama igualmente outras opções de fundo que assegurem instrumentos económicos e a base material para desenvolver o país, nomeadamente a recuperação do controle público dos setores e empresas estratégicas. Não há razões que justifiquem o adiamento de opções e respostas para os problemas nacionais. Não se pode, em nome das opções de classe do PS, adiar soluções e agravar os problemas do país. Em 2020 e 2021, a emergência da epidemia impôs a necessidade de respostas imediatas, para as quais a intervenção e determinação do PCP conseguiu soluções e avanços. É preciso olhar para o futuro, dar respostas que se podem e devem dar, abrir perspectivas a uma política alternativa. O PCP tomará a iniciativa para afirmar e confrontar o Governo com respostas e soluções em matérias decisivas para a vida dos trabalhadores e das populações. Respostas e soluções abrangentes também no conteúdo do Orçamento de Estado para 2022, cuja clarificação pesará no posicionamento do PCP. Portugal precisa de uma outra política e uma política alternativa capaz de resolver problemas acumulados e encetar uma trajetória de desenvolvimento económico, social e ambiental. Por fim, o Comitê Central definiu como linhas de ação para os próximos meses, além das que respondem ao reforço da organização partidária, nomeadamente o desenvolvimento da campanha nacional de recrutamento O Futuro Tem Partido, a realização de reuniões e plenários de militantes, sessões e comícios, nomeadamente os já agendados em outubro para os dias 1 em Lisboa e dia 9 em Setúbal e 16 no Porto. O prosseguimento do roteiro da produção nacional, a iniciativa de defesa dos direitos dos trabalhadores e dos serviços públicos, a concretização do plano de comemorações do centenário do PCP, bem como as comemorações do centenário do nascimento de José Saramago, cujo programa será apresentado numa sessão pública em Lisboa a 30 de outubro.